Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Lizzy e hoje nós vamos falar sobre tipos de bancos de dados que utilizam o SQL como uma linguagem de consulta. Aqui no nosso canal, o foco são sempre os bancos de dados relacionais, mas este não é o único tipo de banco de dados que existe. Hoje eu vou trazer um pouquinho desses outros tipos para que vocês tenham também este conhecimento. Vamos começar então pelos bancos de dados relacionais, que são o nosso foco aqui. Um banco de dados relacional é um banco que tem então como estrutura as tabelas. E uma tabela, ela nada mais é do que um conjunto não ordenado de linhas, e cada uma dessas linhas ela é composta por uma série de campos. Cada campo ele é identificado por um nome, e o conjunto de campos de mesmo nome de todas as linhas da tabela formam uma coluna. Nesse tipo de banco, nós priorizamos então a normalização das tabelas e não possuir redundância de informações. E essas tabelas, elas estão padronizadas para garantir então a integridade dos nossos dados e sim minimizar também o espaço ocupado. E como exemplo destes tipos de banco de dados, nós podemos então citar o PostgreSQL, o MySQL, o Oracle, o SQL Server, entre outros bancos. Só que muitas vezes esses bancos eles não estão prontos para fornecer dados para análises mais profundas dos negócios de uma empresa, por exemplo. Essas análises elas têm o objetivo de definir estratégias futuras, então, baseadas em eventos do passado, que já aconteceram. E é aí que entram os bancos de dados analíticos. Os bancos de dados analíticos, eles se referem a toda a estrutura tecnológica e de dados que dê suporte a atividades de análise, como aqueles cubos, por exemplo. E esses bancos analíticos, eles guardam as informações de maneira não dinâmica, com o propósito então de fazer análises exploratórias, visualizações com gráficos, criar um processo então de transformação e extração de dados. E aqui nestes bancos analíticos, nós não se apegamos muito a dados normalizados e acontecem também redundâncias, porque isso é para otimizar as consultas nos bancos. Para a gente criar esse tipo de banco, precisamos integrar e formatar os dados na linguagem de negócio, criando então uma camada semântica por cima. E é aqui que surgem os Data Warehouses. Alguns dos SGBDs tradicionalmente relacionais também às vezes conseguem dar suporte a esse tipo de tecnologia, como é o caso do Oracle, do Teradata e do DB2 da IBM. Porém, temos alguns SGBDs mais específicos para isso, como é o caso do Exasol, do Verdida e do Sybase, que possuem então uma performance muito melhor para essas operações. Hoje nós vamos parar por aqui, mas aguardem que o próximo vídeo nós vamos dar continuidade, falando sobre os bancos de dados não relacionais, os NoSQL, que são bancos que não necessariamente utilizam o SQL para consulta. Eu espero sinceramente que você tenha gostado e aprendido alguma coisa e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!